para mais um bate-papo sobre educação cristã, família, escola. Esse é o nosso pedaço do mundo, onde Deus tem nos plantado e onde a gente espera florescer, não é mesmo? Agora, tudo bem? Tudo bem. Ótimo, então a gente também está te ouvindo bem. Que aí tem que fazer esses testes todos para ver se está funcionando direitinho. Ai, que bom, o pessoal está chegando. Edna Bahia também, bem-vinda, bom vê-la por aqui. Deixa eu só Minha dar uma olhada tia. rápida. Sua tia, sua É, mãe, seu esposo, já vi aqui também. Ó, a Lighthouse Escola Bilíngue lá no Paraná, Campo Largo, Paraná, já confirmou a presença no Day of Prayer. A Academia Cristã também vai participar? vamos se a gente sempre participa. Isso mesmo. Então, mais uma vez, a gente está aqui nos unindo, né, em oração, como um povo de Deus, buscando a direção e a bênção do Senhor. A gente não pode esquecer disso nunca, né? Nunca. Pois é. Então, o Colégio Monte Oreb, bem-vindo também. E várias pessoas já conhecidas, né, que estão mais uma vez aqui conosco. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Cristiane, né, por ter reservado esse tempinho aqui para estar com a gente conversando. E a nossa conversa de hoje é um bate-papo, como tem sido sempre, né, e sobre um assunto que eu acho que mexe com todo mundo. E eu queria, então, apresentar a Cristiane como Cristiane Bahia Assis Santos, né? Ela é diretora da Academia Cristã de Boa Viagem, lá em Recife, Pernambuco. É uma escola que depois você pode falar um pouquinho melhor da escola, mas eu tenho muito carinho porque eu trabalhei 10 anos nessa escola e foi onde eu entendi que o chamado, né? Até então eu era só uma professora e foi na Academia Cristã que Deus me abriu os olhos para entender a educação escolar cristã e foi a porta aberta para chegar aqui a Axis. Então eu tenho muita gratidão e pelo aprendizado, pelas amizades, por tudo lá da escola. Então eu saí, Cristiane chegou na direção da escola, mas continuamos próximas, né, e acompanhando tudo que está acontecendo. Cristiane, ela tem pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco, ela tem mestrado aqui pelo Mackenzie em... Distúrbios do desenvolvimento. Isso, eu ia falar educação e cultura, mas é distúrbios do desenvolvimento. E tem um outro mestrado em liderança educacional pela Bob Jones nos Estados Unidos, correto? Correto. E um Ótimo, então é muito... doutorado incompleto. Ah, mas tem tempo, vai chegar lá. Olha, e Cristiane é casada com meu amigo também, Paulo Williams, e tem 3 filhos lindos e maravilhosos, né? Aí, Aí, todos para aqui. completar tudo isso, e para completar tudo isso, é diretora na Academia Cristã de Boa Viagem. E nesse início de ano, de um ano tão diferente, tão especial, né, conseguiu ter esse tempinho para estar aqui com a gente. Então, obrigada novamente. E não sei se você quer falar alguma coisa, se eu esqueci, ou apresentar a escola, só para a gente poder, as pessoas saberem de onde que você vem e do que Certo. realidade você vive. Nossa escola é em Recife, Pernambuco. Eu acho que a gente é a melhor escola, né? Mas eu sei que tem muitas excelentes escolas, né, filiadas à Axis, e a gente está sempre em contato, em parceria, né? De levar Aham. a Axis quanto com outras escolas. Nós somos uma escola cristã genuína. Ela foi fundada pelos meus pais, minha mãe, né, era diretora da escola, e aí há 10 anos é que eu assumi essa função da direção. A escola Aham. tem 35 anos agora. Nós temos da educação infantil até o ensino médio. Aham. Então, trabalhamos com vários materiais, com a Sari Karata, inclusive, né, Verdade, que tem a verdade. ver com o nosso tema também, né, de disciplina Sim. e autogoverno. Então, a gente trabalha com material da arte, de Bible também no primeiro ano do Fundamental 1,
A gente tem uma proposta de ter o inglês mais arrojado. A gente não é uma escola bilíngue ainda, né? Mas a gente tem uma proposta de inglês arrojado, de uma carga horária grande de inglês. E esse é mais ou menos. Nossos professores super qualificados, todos os nossos professores né, são cristãos, interdenominacionais. Somos uma escola interdenominacional, sem fins Isso é bom também. mas são todos cristãos, graças a Deus. Que ótimo, que bom. Então, muito obrigada por compartilhar um pouquinho. Ó, o Murilo até colocou aí, como é bom saber um pouquinho da história, né, de cada escola. E é muito legal também quando você diz, nós somos a melhor escola. Eu acho isso fantástico. Todo mundo tem que, todo diretor, todo professor tem que abrir a boca e dizer assim, eu trabalho na melhor escola. Isso aí. Né? É uma questão de você acreditar no que você faz, de ter a consciência de que você está dando o seu melhor, né, o seu melhor tempo, o seu melhor. Então não é vaidade nesse sentido e muito menos concorrência no ambiente cristão. Claro. Não é esse o sentimento, mas é um sentimento de assim, a gente é a melhor escola porque estamos fazendo o nosso melhor. Isso. Porque estamos nos dedicando e servindo da melhor forma que a comunidade. Porque vocês têm um contexto aí em Recife. Aqui em São Paulo, as escolas em São Paulo, que são consideradas as melhores, já tem outro contexto. Uma escola pequenininha de bairro, ela é a melhor, porque naquele bairro ela é a melhor, naquela comunidade ela faz o melhor. E ela é a melhor escola cristã que tem ali. Então eu acho massa quando tem essa postura de dizer assim, ó, eu trabalho na melhor. Eu trabalho no melhor escritório de São Paulo, eu tenho certeza disso. Né? Então vamos lá. Gente, vocês podem ir colocando as suas dúvidas aí, questões a respeito de disciplina, tá? Eu sei que, Cristiane, você fez eu não sei se foi o trabalho do mestrado daqui ou dos Estados Unidos, daqui de São Paulo. Foi o mestrado de lá, foi. O de lá, que era nessa área de disciplina. Isso. Que eu lembro quando você voltou para Recife, eu já estava vindo para São Paulo, mas você implantou algumas coisas a respeito de rotina, de sistemas, e que foi muito interessante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas então, para começar, vamos trabalhar conceitos, assim? Vamos definir né? Hoje em dia os termos são tão perdidos, né? Porque as pessoas abrem e nada se fecha, tudo fica, cada um vai construindo para um lado e ninguém fecha nada. Mas é muito importante a gente definir sobre que base a gente vai trabalhar. O que é disciplina? O ato de disciplinar, né? Eu acho que a disciplina você está... A questão da disciplina é que você está ajustando um comportamento. Mas eu acho importante, Dili, antes da gente... Até mais importante do que definir disciplina é a gente definir por que a gente disciplina. Por que a gente disciplina as crianças, né? Por que isso é importante? Ok. Então, a gente tem... a disciplina ela está ligada ao comportamento que a gente quer. Um comportamento aceitável, né? De ajustar o comportamento atual a um comportamento desejável, né? Então, a gente precisa dessa... A disciplina ela serve para isso. Agora, por que a gente, no ambiente cristão, a gente deve disciplinar? E a gente deve... E a Bíblia diz que a justiça está ligada ao coração da criança, né? E é no processo de disciplina que a gente vai regulando as nossas vontades e os nossos pecados e as nossas... as nossas intenções, nossas tendências, né? As tendências do nosso coração. Então, assim, dentro de uma realidade cristã, de escola cristã e de família cristã, a gente deve disciplinar para que o caráter da criança fique mais parecido com Cristo, para que ela aprenda o autocontrole, ela aprenda essa questão, o domínio próprio, ela aprenda a desenvolver o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. E realmente é uma coisa que, quando a criança é pequenininha, a gente faz ações externas, mas com a intenção de ter uma mudança interna, uma mudança do coração, né? Não, a gente não quer pequenos sepulcros caiados, né? Assim, que eles, por fora, eles sejam todo certinho e por dentro, eles tá podre. Não é isso que a gente quer. A gente quer que, a partir de atitudes externas, o coração seja transformado. E aí você tem inúmeras implicações, né? Dentro dessa linha de pensamento. De que
os desejos que a gente tem, diferente do que a psicologia moderna, né, a psicologia secular vai dizer, os desejos que a gente tem, eles não são bons, né? Não é porque uma criança de 3 anos ela tem o desejo, né, de morder o colega, ou ela tem um desejo de fazer certas coisas, que aquele desejo do coração dela se torna correto só porque ela é uma criança Existe. inocente. A gente tem que entender que os nossos desejos, eles precisam ser disciplinar. A gente precisa disciplinar, né? A gente precisa de disciplina para que a gente controle os nossos desejos e que a gente saiba ter domínio próprio mesmo. Uhum. E Então, dessa forma se alinhar ao plano de Deus, à vontade de Deus, a vontade de Deus para né? aquela pessoa, né? Eu costumo dizer aos meus meninos assim, os alunos da escola dizem assim, não é que eu sou chata, não, eu não quero ser chata, mas se você crescer assim, falando o que você quer na hora que você quer, se levantando, não obedecendo a regra ou empurrando quem está na sua frente, se você cresce assim, você não vai ter espaço em lugar nenhum. Você pode ser Uhum. inteligente, talentoso, fantástico. Mas se você cresce assim, sem autogoverno, você não vai ter espaço na sociedade. Oi, Mais voltou. queria, que todo mundo quer ser feliz, né? Tudo que você mais queria, você não vai conseguir, porque Ok, você não desenvolveu o domínio próprio. tá. E aí, com essa motivação, né, correta, de exercer a disciplina, o que seria, então, a prática da disciplina? Então, vamos lá. Disciplina em vários... Ela vai ter muitas aplicações, né? Uhum, Na escola, na família, no caráter deles. Então, tudo precisa de uma certa ordem e um certo respeito, porque ninguém aprende no caos. Eu sempre falo muito isso para os professores, né? Eu uhum, venho de uma escola na Federal, como foi minha primeira graduação, extremamente construtivista, né? Toda aquela história lá de Vygotsky. E assim, mas se cada criança só aprender o que ela quer, se todo mundo só fizer o que ela quer, não existe aprendizado do grupo. Então, a gente precisa de uma certa ordem. Então, a sala de aula precisa ter regras. uhum, Aí lá na nossa escola, por exemplo, a gente tem um painel de regras da sala e aquele painel de regras ele fica na sala. As primeiras aulas de todos os anos, os professores gastam falando sobre as regras e a importância delas. Não é perda de tempo, eu não acho que é perda de tempo, né? Tá faltando conteúdo, tudo. Porque ela é, na verdade, a base para que você tenha um ano letivo produtivo. uhum, Então, você não pode levantar a hora que você quiser. Não é porque a gente é chata, é porque se todo mundo fizer isso, ninguém aprende. Então, você precisa respeitar a sua hora de levantar, você precisa respeitar, né, a hora de falar. A gente sempre diz uhum. assim, levanta a mão antes de falar. E eles levantam a mão e já vão falando, né? Quando É. eles estão aprendendo. Não, você levanta a mão, espera ser chamado, depois você fala. Então, isso precisa acontecer. E o professor ele tem que ter uma postura de esperar isso da turma. Um professor ele não pode chegar numa turma porque a turma está toda falando. A gente fala muito isso também dentro da escola, Uhum, porque as crianças elas correspondem muito o que a gente espera delas. Então, assim, elas têm capacidade de ficar em silêncio. Se elas têm capacidade de ficar em silêncio, elas vão ficar em silêncio. E aí uhum, depois o professor vai falar quando a sala tiver em um ambiente de respeito, né? A uhum, autoridade do professor. Então, as regras são combinadas, não são combinadas, né? As regras são da escola, mas elas são explicadas, elas são praticadas. E são regras muito simples. São sempre regras com, no máximo, 5 palavras que eles consigam decorar. Então levante a mão antes de falar. Faça o seu melhor. Uma das nossas regras é esse, faça o seu melhor. A gente trabalha muito isso, porque a gente vive numa sociedade também da lei do menor esforço, né? Então, se ele pode responder uma questão com uma palavra, ele responde com uma palavra.
Mas ele precisa, se ele consegue fazer a frase, ele precisa fazer a frase. Porque a gente precisa fazer o nosso melhor. Ele precisa fazer o melhor dele e isso é esperado do professor, espera isso dele, os pais esperam isso dele. E ele é bom para ele. Porque se ele se... E Deus espera isso da gente, né? E se ele não se acostuma a fazer o melhor, então ele nunca vai desenvolver o limite, todo o potencial que ele tem. Então, uma das nossas regras é faça o seu melhor, respeite o colega. Então, são sempre frases muito curtas, que é para a criança decorar. Aí isso é em sala de aula. E aí você vai ter a mesma linha de regras no pátio, na quadra. E a gente espera aqui em casa também. Tá certo. Eu só queria, então, abrir um espacinho na sua fala, antes de fazer a próxima pergunta, para destacar aqui a presença de Bárbara, que eu chamava sempre de Barbarella, quando era minha aluna aí na escola. E eu também tenho saudade de Bárbara. É a Bárbara que está aí, né, falando da gente. E é uma ex-aluna, junto com os irmãos dela, né? E a gente tem esse convívio ainda de rede social e de poder ainda hoje ter um outro tipo de relacionamento com os alunos. Então, beijos. Ô, Cristiane, voltando ao assunto dessa disciplina, você está falando a questão da importância de rotina e de sistemas, né? Que foi algo que você trouxe para a gente implantar um tempo atrás aí na escola. E aí eu queria, então, entender, especialmente nesse tempo de pandemia que a gente passou, né, os pais estavam com as crianças em casa, hoje as crianças já estão tendo mais oportunidades de voltar para a escola, graças a Deus por isso, mas como é que fica essa questão da rotina? Na escola você já destacou, e em casa? O quanto isso é importante para preparar uma criança para o ambiente escolar? A rotina, ela tem um papel de trazer segurança. Muito do que é ansiedade, tanto nas crianças como nos adultos, né? Muito do que é ansiedade é de você não saber o que vem depois. Você vê que nessa pandemia, muita gente começou a ter problemas com isso, né? Com ansiedade, com tristeza, com depressão, porque a ideia de você não saber o que vem depois, a ideia de você estar sempre num desconhecido, ela traz uma angústia muito grande pra gente. Porque no fundo, lá desde o Éden, a gente quer estar no controle de pelo menos um pedacinho da nossa vida. Então, de certa forma, eu não consigo... isso é pecaminoso quando a gente para de confiar em Deus. Aí isso começa a ser pecado. Mas isso é uma característica do ser humano. Então, você precisa, pelo menos, ter noção do que vai acontecer. O que é que a rotina faz para a criança? Ela diz para a criança o que é que vai acontecer depois. Entendeu? Então, aí você diminui drasticamente o nível de ansiedade. Por que a gente consegue fazer uma adaptação numa criança de 2, 3 anos que ficou em casa 2, 3 anos e ela chega na escola e ela funciona? Por quê? Com o passar do tempo, ela vai vendo que todo dia, mais ou menos, todo dia ela faz tudo sempre igual, né? Como diz a música. Então, assim, a professora quase todo dia ela faz sempre igual. O tipo de atividade muda, né? Com questão de conteúdo, de coisa, mas ela segue uma rotina e aquilo vai trazendo uma segurança, até que a criança diz assim: eu consigo ficar aqui de boa, né, mãe? Pode ir embora. A mesma coisa dentro de casa. Então, assim, se você não tem uma rotina dentro de casa, se for depender da criança para decidir a hora de dormir, a hora de comer, a hora de fazer tarefa ou de assistir televisão, o que é que vai acontecer? Os pais pensam que estão dando liberdade e que aquilo está sendo muito bom. Eu sou um pai super legal, meus filhos são felizes. Mas, na verdade, o que acontece é o contrário. A criança ela fica muito ansiosa porque ela não está pronta para tomar todas aquelas decisões e ela precisa saber o que vem depois. Então, a rotina ela traz isso para a vida da criança, do adolescente. E eu acho que do adulto também, sabe, Leandro? Eu acho que quem conseguiu manter sua rotina, vamos dizer, dentro dessa pandemia, se deu muito melhor. Ela passou pela pandemia de uma forma mais tranquila, porque você sabia o que ia acontecer depois. Então, mesmo dentro Mesmo dentro de um caos, você precisa ter um pouco de rotina.
Agora, a Isso. rotina, ela não pode lhe escravizar. Né? Ela não Uhum. pode virar seu Deus. Aí tem gente que é tão metódico, tem pais que são, ou professores até também, que são tão metódicos que a rotina, eles, em vez de servir, que a corrida tem que nos servir, né? Uhum. Eles viram escravos da rotina, Escravos. também é um problema. Mas a Uhum. rotina em si, ela é muito importante. Ela é importante porque, de cara, você consegue colocar o coração da criança no lugar certo. Então, ela não precisa se preocupar com a segurança dela, porque ela sabe o que vai acontecer depois. É. E assim, é importante não só naquele momento de infância que a pessoa não tem ainda o poder das decisões, né? Porque é uma criança, um adolescente, mas como isso reverbera para o futuro também, porque é uma formação, vai formando um ser humano disciplinado para a vida adulta, para o trabalho, para tudo. E aí ele aprende depois a fazer a própria rotina, né? Quando ele vive Isso, no extremo. Isso. Então, a né? rotina, ela tem um papel muito importante. Ok. E os pais, como é que dica você poderia dar para os pais? Algumas dicas de prática mesmo, para os pais que ainda não têm uma rotina, ou que têm dificuldade disso, porque talvez a dificuldade seja até dos pais, né? O Às que é que vezes, eles podem, então, fazer para eles e para primeiro ele tem que poder. entender que a rotina não é ruim. É. E é uma coisa boa. Você vai. Qualquer mudança de hábito, ela exige esforço da nossa parte. Então, assim, se Uhum, você vai fazer um regime e você comia sobremesa, vamos dizer, depois de toda a refeição, e a Nutri vai lá e diz, ó, corta a sobremesa, por vários dias você vai sofrer a falta dessa sobremesa, que era algo que estava na sua rotina. rotina. Assim, Então, tudo que você for mudar o hábito, ele leva um tempo. E você precisa ser persistente, porque assim, você só. Os primeiros 9 dias sempre são difíceis, mas se você conseguir levar qualquer novo hábito, isso é qualquer coisa, levar qualquer novo hábito por 3 meses, esse hábito ele começa a fazer parte de você. Até a atividade física é assim, se você começar a correr, as primeiras semanas você vai sofrer, não vai ter vontade de ir. Depois que você conseguir correr regularmente por 3 meses, seu corpo vai começar a pedir para correr, né? Fazer Uhum, aquela atividade física. A mesma coisa é uma rotina dentro de casa. Você tem que ser persistente, né? E pelo menos por 90 dias. É importante que a rotina da criança ela seja focada no que a criança precisa. Então, tem que ter estabelecido hora de dormir. A criança precisa dormir em torno de 8, 10 horas por dia, dependendo da idade. Pode perguntar ao pediatra, tem um gráficozinho, né? Mas as menores uhum, precisam dormir 10, as maiores podem dormir só 8. Mas se você tem um filho dorminhoco, né? Então você tem que botar a necessidade dele de dormir. uhum, Então, a criança precisa dormir essas 10 horas. Na escola, quando a gente vai fazer a rotina com os meninos, a gente entrega para eles um calendário, uma tabela com todas as horas do dia possíveis. Então, corta de cara, você corta aí 10 horas do dia que é de sono, digamos assim, certo? uhum, O que mais que a criança precisa? Precisa comer. Então, vamos deixar aí uma meia hora da comida. Então, você estabelece as meia hora os 30 minutos de comida. A criança deve comer pelo menos umas 6 vezes por dia, né? As 3 refeições e 3 lanches. E aí você vai estabelecer a rotina dela. Então, ela vai para a escola 4 horas. Ah, o meu não vai para a escola, né? O meu ainda está pequenininho fazer em casa. Então, você vai fazer a hora da leitura, você vai fazer a hora de, de algum brinquedo educativo, né? Lego, de montagem, pintura com pincel, que trabalha a coordenação motora grossa e a fina. Então, vai estabelecer atividades. E você precisa deixar espaço para brincadeira livre. Brincadeira livre é uma coisa importante na infância. E isso até o adolescente, ele precisa ter momento livre. Todo mundo precisa de tempo livre, um ócio, né? o ócio, é. Você precisa O ter ócio criativo. isso, então você precisa ter aquele momento de ócio, de que ele não vai fazer nada mesmo e tá tudo bem. Só que a criança ela vai saber, esse é o meu momento de não fazer nada. Quando você chamar ela depois de alguns dias, né, da rotina, ela já vai entender que acabou o momento dela de não fazer nada e ela vai voltar para fazer alguma coisa.
E aí você repetindo. Eu sempre sugiro, dentro de casa, você colocar alguma coisa que a criança ajude dentro da casa. É muito importante que as crianças, nessa questão da disciplina, ajuda muito quando ela se sente parte da família. E ela sabe que ela tem algumas responsabilidades. Então, que seja juntar o brinquedo, que seja forrar sua cama, tirar o lixo, colocar os recicláveis. Aqui em casa, às vezes, eu faço isso também. Como a gente separa o lixo, então tem uma hora que eles vão, ou um dos dois mais velhos, né? Vai e leva só o lixo reciclável para botar lá no lugar certo. tem um baú aí de reciclável. Então, aí faz uma coisa dessa, ou então bota a louça na pia, ou lava mesmo, ou guarda, ou arruma os brinquedos, arruma o guarda-roupa, gaveta. Alguma coisa dentro de casa eles precisam fazer. Né? Senão a gente vai criando vários reizinhos, né? Se só a gente faz tudo dentro de casa, né? Eu sempre falo isso, quando eu mando catar, não, mas não foi eu que derramei, né? Eles dizem, né? Aí eu digo, pois é, então eu posso usar essa regra também? Porque se não foi eu que joguei no chão, derramei no chão, né? Eu quase nunca derramo, então quer dizer que eu não vou catar. Eles, tá bom, mãe, aí vamos lá e cata, porque dentro da família todo mundo tem que ter um pouco de responsabilidade. E esse momento aí, ó, o Esdras está colocando que é extremamente importante também ter um Isso, tempo de eu ia falar devocional. isso mesmo, Esdras Góes é ex-aluno nosso, né? Ah, é? Você mesmo, Esdras. Ele, exatamente. Aí, dentro dessa rotina, deve ter um momento de reflexão, independente da religião, eu acho que é importante você ter esse momento de ler a Bíblia, ou de você, de orar, né? De você pedir a Deus e tudo. É isso mesmo, ele é ex-aluno nosso. Importante mesmo. Ô, Cristiane, bom, então a gente já falou sobre o porquê a disciplina é tão importante, né? O objetivo da disciplina, a questão das regras, da rotina, do sistema que é necessário e benéfico para as crianças e para todo mundo, na verdade, né? Isso só traz benefícios. Obviamente que uma rotina dentro de uma certa flexibilidade, né? Respeitando as diferenças de cada um. E a questão de, hoje em dia, a gente tem essa questão da pedagogia positiva, né? Não se pode dizer não para não frustrar a criança. Então, você tem a psicologia de um lado cheia de ideias, e você tem também algumas pessoas da área da pedagogia com outras ideias e deixando a criança meio que crescer do jeito que ela quer, né? Tudo. O que é que você pensa sobre isso? Eu penso que eu participei dessa escola quando eu estava na faculdade, né? Da criança escolher o que quer ser, enfim. Só que a própria psicologia, ela não se sustenta porque depois os resultados eles não são positivos, né? Então, assim, então eu prefiro sempre me prender à palavra de Deus porque ela é atemporal. O que acontece? Agora, a BNCC exigiu que a gente trabalhasse competências socioemocionais. Coisa antiga para a escola cristã. Fala sério, assim, escola cristã sempre trabalhou competências socioemocionais. Assim, isso não tem novidade nenhuma, nem para mim, nem para nossa escola, nem para nenhuma outra escola. Porque competências socioemocionais são essencialmente reguladoras das emoções do seu comportamento. Isso é coisa comum para a gente, de escola, né? E dentro dessas competências socioemocionais, o que é que eles falam? Uma delas é o autogoverno. O autogoverno, ele nada mais é do que o domínio próprio, que é algo que a gente, dentro de uma perspectiva cristã, você trabalha isso. Isso faz parte de uma educação cristã, de você ter autogoverno, de você conseguir matar o seu pecado todo dia, né? De você conseguir todos os dias você reconhecer o que você errou, você pede perdão e você tenta melhorar. Isso é um autogoverno. Só que as competências socioemocionais, que, assim, então, assim, o fato de estar falando tanto de competências socioemocionais, eu acho que já responde a sua pergunta, já é o resultado de um tipo de psicologia e de pedagogia que não estava funcionando.
Porque a criança deixada a si mesma, o que é que a Bíblia diz? Ela morre. É uma morte emocional, mas ela morre. A morte espiritual, mas ela morre. Porque ela foi deixada por si só. Então, por décadas, a nossa sociedade pregou de deixar a criança por si só. Aí agora, Uhum. ninguém quer dizer que é domínio próprio, né? Nem para você buscar Deus. Mas está falando da competência socioemocional do autogoverno, que nada mais é do que você se dominar a si mesmo, né? É Uhum. você ter o domínio próprio. E então, assim, eu acho que respondi isso a pergunta, né? Eu acho que a gente precisa reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos e ajudar as crianças a reconhecerem a Deus em todos os caminhos. E não assim, eu tenho muita preocupação que existe também assim um tipo de disciplina que as pessoas dizem como disciplina bíblica, mas é muito assim, Deus vai se agradar de você, faça isso para Deus sorrir, né? Você vai trazer um sorriso no rosto de Deus. Eu tenho um pouco de preocupação com isso, porque eu acho que o foco da disciplina não é simplesmente Deus sorrir para a gente, porque Deus está sempre sorrindo para a gente, porque quando Ele olha para a gente, Ele não vê a gente, Ele vê Jesus. Então, Uhum. como Ele não vai estar sorrindo para mim? Ele não está nem me vendo, Ele vê Jesus através de mim, né? Então, Uhum. assim, mas a gente precisa viver e aprender a se autogovernar e matar a nossa natureza pecaminosa, né? A cada dia, e até por gratidão. E também pelo benefício que a gente tem. Porque traz benefícios para a gente. Teve a pessoa aí, botou Virgínia, os benefícios são para o resto da vida. Se você consegue ter uma vida regrada, que você consegue se autogovernar, você vai ter frutos para o resto da sua vida em diversas áreas, quer você reconheça a Deus ou não. Obedecer os mandamentos nos livra de Nos problemas, livra né? do mal, mas é de muitos tipos de mal, assim, entendeu? Isso. Não é só o que as pessoas pensam assim, né? O mal só de você. Questão de pecado, é pecado também, mas livra você de vários tipos de mal. Porque você tem uma vida regrada, então você não precisa, né, entrar muitas vezes em drogas, em coisas ilícitas e tudo, porque você aprendeu a se autogovernar e Uhum. A dizer não. a conter as suas vontades. Então, os Uhum. benefícios, a gente quer muito que os nossos alunos e os nossos filhos reconheçam a Deus em todos os caminhos dele, com certeza. Esse é o nosso principal objetivo. Mas mesmo que eles não façam isso, uma disciplina, um estilo de vida com disciplina, com autogoverno, domínio próprio, eles vão usufruir disso, vai gerar frutos, independente do que eles vierem a crer depois disso. Mas eu acho que o que você está colocando é essa disciplina que o Zaqueu até colocou assim, essa intimidante, é um pouco do que o Ted Tripp fala no Pastoreando o Coração da Criança, né? Ele A fala, gente ele não é fala essa só... questão de você trabalhar o coração e ver os motivos do coração. Então, por Uhum. exemplo, quando o menino fala assim, chama o outro de orelhudo, sei lá. Ah, eu só chamei ele de orelhudo, afinal de contas, a orelha dele é grande mesmo, qual o problema? Né? Então, mas o seu colega não gosta. Eu falo assim, mas seu colega não gosta de ser orelhudo. Na minha época tinha um menino lá que ele chamava de Dumbo e ele, como é seu nome? Ele mesmo dizia Dumbo. E ninguém achava demais. Mas esse colega não gosta. Então, qual é? Aí onde vem a questão? Qual é o objetivo? Aí eu faço essa pergunta para ele, sabe? Qual é o objetivo do seu coração quando você abre a boca para chamar o colega de Dumbo? O que é que você? Qual é o objetivo? O que é que você quer alcançar? Você quer deixar ele feliz? Você quer saber que ele saiba da sua amizade, né? Que vocês são bestes? É isso? Ou você quer deixá-lo triste? Aí a criança normalmente ela para e diz assim, Interessante. aí ela diz assim, fica calada, né? Ela diz, você precisa me responder essa pergunta. Quando você abre a boca para dizer, ô gorda, você tá querendo dizer o quê? Ah, é porque você é fofinha e eu gosto de você, eu quero lhe abraçar? Ou você tá... Qual é o efeito que você quer disso aí? Não, eu quero chatear ela. Pronto. Aí, veja, você tá tomando uma atitude intencionalmente para chatear o seu colega. Aonde está o problema? No fato da colega ser gorda ou ter a orelha grande ou no seu coração? Aí eles falam, tá no meu coração. Pronto. Então você pense nisso, na hora.
É muito mais trabalhoso isso. Imagina, cada xingamento, você parar para conversar, é muito mais trabalhoso. Mas é assim que a gente alcança o coração. Porque se eu regular e disser assim, é proibido chamar fulano de gordo, além de eu expor o menino que é gordo, porque, né, não pode chamar ele de gordo, eu fazer uma regra, eles não vão chamar o menino de gordo na minha frente. É. Né? Isso. Quando não estiver na escola ou como eu sair, o que, é que eles vão fazer? Vão chamar. Então... E o coração vai continuar doente, vamos dizer assim, com uma intenção ruim. Exatamente. Então, com a natureza lá forte. Você falou certíssimo. Certíssimo. E eu não alcancei o coração do bully. Eu posso ter resolvido, com a regra, eu resolvo o problema de quem está sofrendo bullying. Uhum. Mas na relação do bullying, não existe só, o doente não é só o outro que está sofrendo. Quem faz é uma criança doente, é um adolescente doente. Então, nem eu só resolvo o problema do outro. Então, o outro não vai mais ouvir. Mas eu não resolvo o coração do que estava gerando. Então, a gente precisa trazer esse tipo de reflexão para eles. Eu faço isso, a gente faz isso desde eles na educação infantil. Você quis deixar, com a palavra mais simples, né? Você quis deixar o aluno, o seu colega, feliz ou triste? Quando você falou, quando você empurrou o colega, foi para ele ficar feliz ou foi para ele ficar triste? Foi para ficar triste. Aí, então, se foi para ficar triste, o problema está no seu coração. Uma coisa engraçada, teve um menininho super fofo, que ele mordeu 3 anos, vice? Acho que 2 anos e meio, nem fez 3 ainda. Aí mordeu... Eu só estou pensando se eu conheço esse menininho. É meio que da sua família, inclusive. Aí ele mordeu, vice o colega. Só que ele já está na escola há 1 ano, então ele está acostumado com o nosso linguajar, vice? Aí quando eu cheguei para ele, falei assim, mas você mordeu o colega, a sua colega, a menininha, por que você mordeu? Ele fez, mãe, meu colesterol tá limpo, eu pedi desculpa. Aí eu disse, quer dizer que você pede desculpa, o seu coração é limpo automaticamente, e aí ele faz. Tem 3 anos. Porque ele tem, né, não tem nem 3 anos, mas ele já se acostumou que ele sabe que a gente está incomodado com o coração dele. Não é nem com o que ele fez, mas é por que ele fez, com o coração dele. Mas meu coração tá limpo, tia, ele falou. Passou uma borracha, ele mesmo passou. Então, essa é uma parte muito importante da disciplina. E esse tipo de disciplina, ele traz o que o socioemocional vai trazer agora, que ele chama de autoconhecimento, né, Dile? A gente precisa ter o autoconhecimento, né, de conhecer nossas emoções. Super novidade para o mundo. Para a escola cristã não tem nada de novidade nisso. Porque a gente sempre se importou com a nossa natureza. A gente sempre viu que a nossa natureza era pecaminosa e que a gente precisava ver o nosso pecado dentro de mim. Até porque a Bíblia diz, né? Confessai os nossos pecados. Que ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, mas para confessar eu preciso o quê? Saber. Reconhecer. Reconhecer e saber. Então, a ideia do autoconhecimento que está tão em voga, ela é antiga para a escola cristã. Interessante isso. E olha só, uma outra questão que a gente tinha pontuado aqui para conversar é que nesse contexto de tantas ideias e propostas tão anti-disciplina, né? Aí a gente tem escolas que ainda são muito zelosas com a disciplina. Aí qual seria a sua orientação como diretora de escola para ter uma comunicação tranquila com a comunidade escolar, com as famílias, dizendo, olha, aqui a gente tem essas regras, funciona assim, né? E aí tem famílias que têm dificuldade, aceita, não aceita. Como é que você pode, então, sugerir para as pessoas de escolas que nos escutam e até para os pais também, né? Terem uma percepção agora da escola de como que essas questões disciplinares podem funcionar muito bem e ser um elo de paz para a escola e para a família. Né? Porque as regras de disciplina, as regras de cada escola, de cada instituição, é para trazer paz para as famílias e para a própria instituição. Então, como é que você poderia sugerir isso aí? É muito importante esse ponto que você disse.
Porque para a disciplina ela ser realmente algo fluido e tranquilo, ela precisa ser muito clara as regras. Como eu falei, na primeira semana a gente estabelece quais são as regras. E essas regras, elas estão na parede da escola e elas são muito claras. Alguns dos nossos procedimentos a gente bota já no contrato, quando os pais assinam. Naquele primeiro contrato. Para que eles não se assustem muito, né? Porque a gente tem esse tipo de fala, né? Assim, para que eles saibam exatamente que a gente está fazendo um tipo de disciplina bíblica. Então, isso já vai dentro do contrato também. A punição, ela só deve existir depois que você tem certeza que o aluno e a criança, eles tiveram a plena compreensão da regra. Então, muitas vezes, a gente tem um período de graça, que a gente diz. Assim, eles chegam na escola e eles precisam aprender a regra e, às vezes, eles não vão cumprir a regra de cara, porque a lei é sempre muito pesada, né? Desde Êxodo, que Deus mandou a lei, a mesma lei feita pelo próprio Deus, ela era pesada para o povo, porque a lei ela é difícil de se cumprir sozinho, você precisa de ajuda, então a gente precisa mostrar a graça para eles. Então, quando eles quebram a regra, eu sempre pergunto para eles, eu falo assim, você sabia, as coordenadoras fazem isso. Eu vi uma das minhas coordenadoras essa semana falou isso, no salão de culto, o menino descumpriu uma das regras. Falou assim, você conhece as regras do salão de culto? Aí ele, que regra? Não, peraí. Você conhece, você sabe quais são as regras, porque se você não sabe, eu vou lhe explicar e eu vou lhe dar essa chance. Mas se você sabe, eu vou cobrar de você que você cumpra. Aí, a gente tem essa conversa. Então, você não pune da primeira vez. Muitas vezes, quando eu faço isso, quando eu sei que o menino sabe a regra, né? Aí eu chego e digo, você está tendo dificuldade, porque eu tenho todo o tempo do mundo para sentar agora com você e falar todas as regras de novo, porque eu preciso que você cumpra. Porque eu não quero ficar punindo você. Então, vamos lá. Eu posso explicar tudo para você de novo e você vai praticar para você e repetir para que eu tenha certeza que você sabe. Tá bom, Cristiane? Tá bom. Olha, me desculpa, eu não vou mais fazer não. Tá certo. Vá lá, porque eu tenho toda a disponibilidade de repetir tudo e você fica aqui repetindo na minha frente até eu saber que você sabe. Não, Cristiane, tá bom. Olha, besteira, pode deixar, eu não venho mais não. Que ótimo. Então, o meu objetivo foi alcançado, porque meu objetivo não é punir os alunos, meu objetivo é fazer com que eles se comportem, né? Que eles funcionem dentro da escola e que eles consigam se autogovernar. Dentro de um coletivo, que isso... essa fala da graça. Olha, você está no período de graça. Porque você já sabia, você não merece, mas você precisa entender que a regra, por mais difícil que ela seja, a gente está aqui para lhe ajudar a cumprir. Perfeito. E eu estava falando assim, dentro de um ambiente coletivo, é fundamental ter regra, né? Não dá para tratar grupinhos, né? Até trânsito. Você tem regra de trânsito, você tem regra de tudo, né? Para poder funcionar a sociedade. Lógico. E os pais? Tudo bem com os alunos, você já falou. E para os pais? Como é que você faz? Tem que estar no contrato, mas aí... A gente faz entrevista, né? A gente faz entrevista antes deles entrarem. Então, eu já tive pais de fazer entrevista, a gente funciona assim, ele não pode fazer isso. Aí tem gente que pega a bolsa e diz assim, muito obrigada, não tenho condições de participar dessa escola. Tudo bem. Ótimo. E tem outros que dizem assim, nossa, não, pode deixar, né? Pode contar conosco, porque a gente sempre fala para os pais que a educação das crianças não é nossa responsabilidade. A gente existe para ajudar os pais na formação e no desenvolvimento e na educação dos filhos. Mas ela não é nossa responsabilidade em primeira mão, né? Deus não deu 700 crianças para mim, né? Ele só me deu 3, que esses 3 eu tenho que prestar conta diante de Deus. Então, ele deu as crianças para as famílias que estão lá. Então, assim, a gente fala muito isso. Ó, Deus deu essa criança para você. Então, a responsabilidade é sua. Agora, eu estou aqui para ajudar. Mas a gente funciona assim. Então, a gente precisa estar na mesma página. A gente precisa estar concordando com as mesmas coisas. Porque
não existe educação com o pai discordando da escola. Entendeu? E Assim, não É funciona para lógico. ninguém. Para a escola é um estresse, para a gente, como escola. Para o pai é um desgaste. Você vê, tá pagando uma escola que tá fazendo o que eu não quero. Vê que, né? É para isso que existe escola cristã, para você não ter que ficar arengando com as outras escolas seculares, que seu filho vai aprender um bocado de idiotice. E é por isso que a razão da gente existir é para que famílias que concordem com a nossa filosofia sejam acolhidas e ajudadas e a gente caminhe de forma parceira. Uhum. Interessante isso. Então, Agora, eu acho assim, que Lina, a gente também escolhe nossas guerras, né? Existe essa expressão em inglês, Sim. you pick your battles. Então, a gente escolhe nossas guerras. Tem coisa que a gente não se importa, tipo a cor do sapato. Antigamente, lá na academia, na nossa escola, né, na academia cristã, a gente tinha a questão do sapato. E era um estresse tão grande, assim, que diferença faz na vida do menino se ele vai para a escola de sapato vermelho, rosa ou preto? E Uhum. era um estresse na portaria, porque ele chegava com o sapato errado, você não podia entrar. E aí, quando a gente começou esse projeto de disciplina, eu disse, sabe uma coisa, vamos eliminar esse negócio do sapato, porque a cor do sapato tem influência zero na personalidade dele, no que ele aprende No na desenvolvimento escola, no pedagógico. desenvolvimento social, emocional, cognitivo, espiritual, nada. A cor do sapato não interfere em nada. Mas era um estresse para a escola, esse Uhum. negócio do sapato e da meia branca. Então, olha, É. o que dá, tu lembra dessa parte, né? Ou Do sapato preto e a meia branca. Então, assim, quando a gente chegou, quando eu cheguei e a gente começou a fazer esse tipo de trabalho, eu disse, então, olha, vamos eliminar as regras que a gente pode eliminar. Então, assim, não precisa você brigar por tudo. Então, a gente hoje não briga por sapato. Eu só exijo sapatos fechados. Mas por que, Cristiane, sapato fechado? Porque quando eles chegam na quadra, o que está com o sapato aberto, ele está em extrema desvantagem frente ao que está de sapato. E eu não vou mandar um menino que veio de tênis para a escola tirar o tênis para jogar bola. Então, assim, se o seu filho quer jogar bola também, que ele vá de tênis. Só por conta disso, porque você receber uma pisada no pé, você de sandália e a pessoa de chuteira, minha filha, só a graça. Então, assim, são regras simples. Então, são coisas que importam. Agora, a falta de respeito pelo professor, você falar na vez do outro, né? Xingamento, palavrão. Isso a gente entende. é valor. Isso a gente entende que interfere na formação dele como pessoa. Então, aí a gente briga por essas brigas, a gente faz essas brigas. Mas Entendi. o sapato, o pitó do cabelo, cheguei lá, teve uma época que dizia, não, tem que ser o laço da escola. Misericórdia, o laço da escola. Assim, de cabeça em cabeça, fulano tá com laço. Não, deixa ela, vem de trança, vem de laço, não interfere no que é, né, no que é a proposta da escola. Ó, você falou pitó de cabelo, ninguém vai entender aqui não. Esse povo do sul aqui não sabe não. Pitó é chuquinha, gente. Tinha a regra de como as meninas tinham que ir, tudo, né? Então eu já vi isso também em algumas escolas. O cabelo tem que estar sempre de rabo de cavalo e tal. Tem escola que num desses congressos da arte, tem a escola que diz, não, a gente estabelece a cor do esmalte. Aí eu disse, olha, Deus te abençoe para controlar a cor do esmalte de todas as meninas. Porque assim, e o que é que isso interfere, né? A cor do esmalte. Então, enfim. A gente deve também escolher as nossas batalhas. Dentro de casa também, sabe, Dilean? Tipo, meus filhos precisam comer fruta, mas eu não determino a fruta. Porque meu filho mais velho, por exemplo, ele não gosta de mamão. Então, assim, depois eu vi, né, com passar dos anos, ele era bem pequenininho, por que a pessoa tem que comer mamão exatamente? Se come todas as outras frutas, sério que não comer mamão vai fazer dele, sei lá, perder um dente? Não vai. Então, assim, coma, meu filho, melancia, melão, maçã, e deixa o mamão. O outro só gosta de comer mamão, não quer comer banana. Então, assim, do tanto que esteja dentro de opções saudáveis, de fruta, de verduras, de tudo, eu acho que a gente deve escolher nossas guerras também, tanto em casa como na escola. Perfeito. Cristiane, a gente está chegando no nosso tempinho aqui. Não teve teve mais assim, palavras de afirmação, de parabéns, de concordância.
Então, eu agradeço, mas de pergunta mesmo eu não vi aqui. Então, se você tem alguma pergunta, a hora é agora, porque a gente já está acabando, tá bom? Pronto, dei uma olhada aqui em tudo, realmente eu não deixei Tem passar. uma Nutri aqui dizendo, realmente, a variedade é imensa, pode substituir. Não errei nesses Isso anos aí, todos. que bom. Valeu, Suzane. Só para voltar naquele início lá, que é quando você começou no início da sua fala, né? Quando você falou a questão da disciplina bíblica, né? Da motivação correta dos adultos, né? Disciplinarem as crianças, os adolescentes, tendo como alvo, obviamente, o modelo que Deus deixou para gente, o próprio Cristo, e as orientações da Bíblia, né, que vão nos ajudando a permear tudo isso aí, e alcançar esse alvo. Aí, ontem a gente estava conversando e você falou uma frase muito linda, né, que a disciplina é o exercício do domínio próprio que é fruto do Espírito. Então, hoje você não falou exatamente essa frase, mas eu queria então fechar com ela, da minha parte, e só para você assim arrematar, né, com esse entendimento dessa disciplina permeada pela graça e essa disciplina como um exercício pessoal de cada um de nós, ensinando as crianças também a praticarem isso para alcançar, né, esse modelo e agradar a Deus, e servir a Deus e como um alvo de vida mesmo. Então, só para você arrematar aí com essa ideia. Exatamente. Então, a gente deve ter um estilo de vida para glorificar a Deus, não fruto de querendo receber alguma coisa de Deus mais do que a gente já recebeu, ou mais do que Ele vai dar, mas como em agradecimento pelo que Ele já fez, né? Mas a gente estabelecer, instruir a criança nesse modelo de que o nosso coração ele não é bom. Então a gente realmente precisa se autogovernar e a gente precisa de ter domínio próprio, porque nem tudo que vem do nosso coração ele é aceitável, né? E aí trabalhar essa questão e o fato de você ter rotina e o fato de você disciplina, isso vai trazer para vocês muito benefício, tanto emocional, como a gente falou, né, que a questão da ansiedade, porque quanto mais rotina você tiver, menos ansiedade você tem. E isso vai trazer benefícios para todo mundo, agora para ele e para o resto da vida, né? Eu até falando ontem contigo, eu disse a frase de Tiger Woods, que eu gosto muito, né? Eu digo muito a meus filhos aqui, que Tiger Woods foi o maior, né, cara do golfe aí, super bem sucedido. Ele disse, eu tive muita sorte na minha carreira, mas só depois que eu comecei a treinar 10 horas por dia. Então, então exige muita disciplina você chegar onde você quer. E a nossa disciplina, ela também espiritual e também essa da gente se autogovernar, né, da gente ter um autocontrole, ela nos traz mais para perto do Senhor. Então, a diferença, o benefício do autogoverno que a socioemocional fala e do domínio próprio, ele é o mesmo. Ele tem um benefício natural, porque tudo que Deus manda para a gente fazer, ele não tem benefícios só espirituais, ele tem benefícios para a pessoa, né? Porque Deus nos criou como um todo. E o domínio próprio, que ele deve ser algo assim muito querido dos educadores, né? De você desenvolver o domínio próprio, ele precisa ter esse foco de você ter uma vida que seja agradável a Deus, que seja de gratidão a Deus. E Legal. você ser feliz, porque o fruto do Espírito não é isso, né? Alegria, paz. Alegria. Eu sempre digo muito isso aos meus meninos do ensino médio. Então, assim, olha, se vocês... A gente fala todas essas regras para vocês, mas o que é que vocês querem? Alguém aqui quer ser feliz? Aí todos levantam a mão. Alguém aqui quer se dar bem na vida? Aí todos levantam a mão. Alguém aqui quer paz? Todos levantam a mão. Eu fiz isso é fruto do Espírito. Então, vamos trabalhar nosso autogoverno e a nossa autodisciplina, que você vai ter o que você quer. Que é paz, alegria, longa paciência. Isso mesmo. Bom, Cristiane, muito obrigada. A gente chegou aqui ao nosso tempo de 1 hora, daqui a pouco o Insta corta a gente. Mas, assim, foi muito bom ouvi-la.
E esse compartilhar aqui com as escolas, né, professores e familiares que estão aqui também nos ouvindo. E sim, perguntaram se vai ficar salva no feed, eu faço isso daqui a pouco, e você pode ouvir novamente. E Cristiane, eu não sei, mas é muito fácil você achar Cristiane, né, você que está assistindo, porque é só entrar na Academia Cristã e deixar recadinho lá, né, e ela vai ter total acesso a isso, então qualquer dúvida, qualquer informação, contato com ela. E também, assim, Cristiane é nossa amiga pessoal, parceira da Axie, e a escola também, então a gente só tem que agradecer mesmo essa amizade, essa parceria de tanto tempo, e esse compartilhar de conhecimento e de experiência de vida nesse ambiente escolar cristão, né? Então a gente tem tanto para somar junto aí para o reino de Deus. Então, obrigada mesmo, que Deus abençoe. Obrigada. Odile, só em termos de recursos, quem gosta do assunto, a própria Axie, ela tem alguns livros sobre disciplina de sala de aula. Ai. Tem livros de dica de disciplina, né? Isso você pode ver lá no site. A Axie, ela tem. A gente sempre usou muito esses material na escola. Dilean indicou aí o livro Pastoreando o Coração da Criança, e tem um que tem sido o meu favorito, que é Liz Fitzpatrick, a atriz, a autora. A autora. E o nome do livro é Show Them Grace. Mostre-os a graça. Eu não sei se foi traduzido, mas para quem lê inglês aí, o nome do livro é Show Them Grace. E é um livro fantástico. É a mesma autora de Pais Fracos, Deus Forte, que também é um livro muito bom de disciplina. Da editora Fiel. É da editora Fiel, Pais Fracos, Deus Forte. E ela tem outro livro que é Show Them Grace. Mostre-os a graça. Então, fica aí a dica de material, tá certo? Obrigada. Foi um prazer, obrigada. Oba! A gente tem novos projetos juntos aqui para ter um novo bate-papo. Mais à frente a gente compartilha com vocês. E aí, Cristiane mencionou esse livro da Axie. Esse livro da Axie está esgotado, o livro físico. E o nosso projeto agora é fazê-lo em e-book. Então, deve sair ainda esse ano aí, se Deus quiser. Tá bom? Se chamava Disciplina, Sala de Aula e Gestão. Era muito bom. Ele é muito bom mesmo. A gente usou bastante nesse carro. Tá lá ainda na nossa biblioteca. Mas é nosso. Aí vocês vão entrar em contato com a Axie. Aí vai pegar o seu. Então, tá bom. Gente, muito obrigada. Deus abençoe. Até a próxima, hein? Obrigada, muito bom estar aqui com vocês. Tchau, Cris. Obrigadão. Tchau, querida. Tchau, pessoal.